Voltamos, então eu vou apresentar vocês novamente. Essa ação vai reiniciar-se. Estaremos agora com o nosso grandioso, maravilhoso Anderson Gordinho. Eu vou trocar aqui. Senhoras e senhores, com vocês, Anderson Gordinho, bodyboarder, super história do capixaba, do mundo, do tudo do bodyboarding. Gordinho, muito obrigada pela sua presença. Vamos direto aos fatos. Como, onde e por que você começou a surfar de bodyboard? Obrigado, né? Desde já agradeço. Então vamos começar assim. Meu nome é Anderson Pinto Santos. Sou mais conhecido como Gordinho do bodyboard. Comecei a minha carreira no esporte em 1985. Né? Nessa época eu trabalhava num hotel, né, de garçom, e eu sempre tomava um ar na parte de 8h30, 9 horas assim. Então sempre passava um cara com uma prancha e eu queria saber o que era e quem era, né? E aí, enfim, viramos amigos, né? Esse cara, a prancha não era dele, era emprestada. E aí, como eu caí uma vez e me apaixonei, aí eu comprei a prancha. Só que a prancha ficava mais com ele do que comigo, né? E hoje esse cara, brother, apareceu há pouco tempo aí, né? A gente estudou junto e tal, na época, zoava, a gente saía junto e tal. E aí ele apareceu há pouco tempo aqui na Barra, falando, né? Que ele tinha mudado para Minas e tal, e contou toda uma história que a gente viveu muitos e muitos anos. E aí eu comecei a surfar. Aí eu fiquei injuriado uma vez, peguei a prancha e falei, não, cara, essa prancha tem que ficar comigo, tem que aprender a surfar. E aí conheci Guto Bazzoni, Chico, aquela galera da Glória do Surf, Pacheco, finado Pacheco, né? Anderson Brandão, e aí eu surfava com essa galera. Aí a gente ia pra Pão da Fruta, né? Lá pro Murão na época. E aí depois eu conheci a Barra do Jucu, né? E aí fui começando a surfar e tal. E aí, cara, teve uma mão que eu fiquei louco com aquilo. Falei, você quer saber, cara? Vou me dedicar a esse esporte. Aí já com 15 anos, naquela época, né? O esporte era novo. Então tava tudo maravilhoso. Gordinho, você lembra a prancha e, pelo que eu estou entendendo, você surfava com surfistas, né? Sim. Não com bodyboarders. Sim. Então eu queria te perguntar se você lembra a prancha e se havia alguma menina, se alguma mulher começou a surfar com você e quando? Isso era 85. Sim, não, tinha poucas meninas. Na época eu só conhecia a Raquel, né? Aí depois eu conheci o Alexandre Feltman, Renato Mangue, o Denner Vianês e o Danilo. Foram as pessoas que eu conheci naquela época. E aí depois eu conheci a Raquel. A Raquel era a única menina, eu acho que foi a primeira que começou no estado e tal. A Raquel, inclusive, está aqui com a gente fazendo uhul pra você, todo mundo aqui. A Raquel é demais, cara. Eu sou apaixonado por ela, ela sempre torceu pela sua linda trajetória. Pela minha carreira, cara. Eu, naquela época, né, eu era o cara mais sem grana, né? A galera tinha um carro, surfava e tal, e aí eu juntava. A gente dividia a gasolina com o Guto Bazzoni e a gente ia pros picos, né? Ou então pegava um buzu ou ia pra Coqueiral ali, né? Surfar. E aí tinha a Tatiana. Campanaro? Tatiana Campanaro? Tatiana Campanaro. E tinha a Lavínia. A Lavínia, eu tô sem o sobrenome dela aqui. Não me lembro. Aí tinha a Paula Prete, que eu acho que era a Paula Prete. Ela surfava com uma calça de lycra. E foram as meninas que tinha naquela época. Então, né? Paula Prete, Raquel Brandão, Tatiana Campanaro e Lavínia, que a gente tem que ver o nome. Eu esqueci. Talvez a Raquel talvez saiba.
Eu vou descobrir, em algum lugar tem o sobrenome dela, mas eu tenho que parar aqui a tua entrevista para dizer que as pessoas te amam. Aqui só tem gente dizendo love you, Elisângela Fragoso. Elisânia foi minha filhona, né? Exato, Felipe, você, olha, todos te amam. É realmente Érico Vasconcelos, é uma coisa assim, muito amor. A gente surfou muito junto, Érico é cearense. Gordinho, então a primeira mulher que você viu surfando de bodyboard Raquel. Raquel. Raquel, você é pioneira mesmo, hein? A bicha é braba. É a braba, é a pioneira. Aí foi indo, né? Aí depois veio Shirley Rodrigues, veio... Ai, meu Deus, ai, tem muitas. Tem as meninas da Nusadua, né? Emanuele Riguetti, conversou com a gente. Né? Veio toda uma nova safra, né? E aí foi indo, cara, e eu fui crescendo em cima do esporte, comecei a competir, perdia toda a bateria. Quando em 89 eu vi o Castelinho, eu fiquei apaixonado, aí eu sempre quis mais e mais. Aí o meu parceiro de competição era o Renato Oliveira? Não, Renato Almeida. Renato Almeida, que era de Guarapari, aí a gente tinha a mesma pegada, a mesma estrutura na época, sem grana. E aí eu falei, caraca, velho, eu não tenho dinheiro, isso e aquilo. Aí pedi conta, aí tinha uma viagem para Ubatuba, e aí eu falei, cara, vou ter que evoluir aqui. Aí fui para Ubatuba, ficamos um mês em Ubatuba, aí foi a evolução que eu tive. Aí, irmão, aí eu demorava a passar a bateria. Fiquei 3 anos sem passar uma bateria. Só na trave. Eu falei, meu irmão, agora vai mudar a chave. Aí, quando eu passei a primeira bateria, eu ganhei o meu primeiro campeonato. Em Ubatuba? Não, em Ubatuba eu só fui para surfar. Entendi. Aí lá foi a minha evolução. Aí quando eu vim, aí eu fui competindo e fui ganhando as etapas, né? Gordinho. E aí fui crescendo. Desculpa te interromper, mas eu lembro que quando eu coloquei aqui a propaganda da sua chamada, assim, o Léo Costa já fez uma piada sobre a questão do treinamento, sobre como mudou. E aí você está falando sobre como evoluiu a partir da tua, assim, da presença, né, de você ver ao vivo o que era o esporte no seu lugar maior. Hoje a gente tem muita ajuda da internet, então eu queria que você falasse um pouco dessa diferença entre aprender ao vivo, com poucas revistas, né, pedaços de manobra, e a questão contemporânea de você ter o audiovisual te ajudando a pausar, a ver a onda no seu pedacinho, enfim. Então, quando eu comecei, só tinha como inspirar. No Renato Almeida, no Renato Tumangue, no Alexandre Feltman, no Denner, na Raquel, no Danilo Jufo, que eram as pessoas que surfavam mais, né? Então eu tinha aquela evolução ali. E aí eu evoluí, aí eu dava 360 com a mão e tal. Quando eu vi a primeira vez o Guilherme dando um 360, o Guilherme Tâmega, dando vários 360 sem a mão, lá em Jacaraípe, que foi o Castelinho, eu falei, caramba, cara, eu tenho que aprender isso. E aí eu botei na minha cabeça, eu vou aprender. E aí eu abandonei o campeonato, não fui no domingo, né? O campeonato começou na quinta-feira. E aí não fui no domingo, conheci o Elmo Ramos, né? Que é dono da Raidit. E ele falou, cara, vamos para a próxima etapa, no Rio de Janeiro e tal. Eu falei, rapaz, mas como é que eu vou dando 360 com a mão? Aí chamei Renatinho Almeida, que era meu parceiro de viagem. Vamos para casa do Elmo, vamos pedir ele para ficar na casa dele. Cara, no outro dia... A gente surfava muito no Tropical, Dunas, Ulé, e no Barrão, né? Eu falei, cara, vou pro Tropical, 4h30, saí de casa, 15 para 5, peguei o buzu, fui pro ponto, peguei o Alvorada, batia lá, 5h30, 5h40, eu já tava dentro d'água. Cara, eu pegava as ondas, eu não queria saber da rua. Só queria dar o 360. Aí eu subia, caía. E eu fiquei... de 5h30 até as 4 da tarde, só tentando. Caía, saía, comia, caía, saía, comia. Na última onda eu dei um 360, só que não dava para cair mais porque já estava escuro.
Aí abandonei tudo. Queria aquilo ali pra mim e falei, meu irmão, é o esporte que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer, vou me tornar profissional. E por aí foi. Você se apaixonou pelo esporte no momento que ele estava começando e que ele tinha uma projeção assim, nacional imensa, inclusive interferindo na cultura pop. Eu já falei aqui em algum momento sobre uma novela que tinha filhos de surfistas e cada um tinha o nome dos Beatles, anyways, e um deles, uma das pessoas surfava. Eu estou falando assim de um momento em que o esporte era muito popular. Hoje a gente não tem essa relação com o esporte popular nacionalmente, a gente não tem ele na cultura pop. Por outro lado, o esporte evoluiu muito, a riqueza da própria prática, a tecnologia dos instrumentos é muito grande. Por que você acha que tem essa separação entre o avanço do esporte e a maneira com a qual o esporte é recebido nacionalmente? Então, eu posso falar de duas formas. Eu não gosto de me exaltar, de me colocar lá em cima. Mas eu aprendi a me pôr no meu lugar e falar como atleta de bodyboard, como instrutor, como pai, como irmão, como avô. Então, em 91, eu fui para o Ceará. Fui para o Rio de Janeiro, comecei a correr o circuito em 90. Em 91 eu fui para o Ceará. Em 89 eu conheci o Rosa, finado. E o Rosa, meu irmão, esse cara, ele abriu a minha mente, como todos os outros, né? Não posso falar do Tumang, do Dene, do Alexandre Feltman, do Danilo Juf, que foram as pessoas que acreditaram no meu esporte, inclusive o Darlan, né? Que acreditaram na minha carreira. E eles sempre batalhavam, sempre me ajudavam. Quando eles viajavam, eu estava na perrengue, eles sempre estavam lá ajudando a mim, ajudando a Renata Almeida. Só que o Rosa, cara, ele falava de uma forma, ele tinha uma dinâmica que ele sabia explicar, né? E ele sempre falava pra mim, cara, faz um campeonatozinho entre você e seus amigos. E aí a gente começou a fazer campeonato de biscoito, eu comecei a fazer campeonato de biscoito. E aí eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar isso na minha vida. E aí eu comecei a treinar com o Didi, Eduardo Zambon, que é um amigo meu, que a gente surfou muito na década de 90, e a gente treinava junto. E aí eu peguei e falei, cara, aí o Rosa veio pra cá, ficava na minha casa, a gente viajava junto, a gente se encontrava nos brasileiros, e aí, através dessa dinâmica que ele passou pra mim, eu comecei a pegar, e aí comecei a vir direto pra Barra. No verão, acho que de 92... 91 eu conheci a Ney. E aí a gente começou naquela amizade e tal. E aí eu fui passando para ela o que eu não passava, o que não passaram para mim. E aí através dos meus erros eu jogava para cima dela. Falei, não é desse jeito, você tem que fazer assim, você tem que ser melhor assim. Né? E a gente começou a treinar junto, o Gordinho, finado Gordinho Bororó, treinou ela também e tal, e ela teve vários outros técnicos, né, e pessoas que também ajudaram a carreira dela. Mas a gente teve uma intimidade tão grande que os pais só confiavam para me levar ela depois de um certo tempo, né? A mãe da Emanuele levou elas também e tal. Ela conheceu o Marcelo Pedro também, que foi um cara muito importante na vida dela. E aí, como deu certo com ela, eu resolvi fazer esse trabalho. Eu falei, cara, quando eu parar de pegar onda, de competir, eu vou montar um projeto. Porque eu vi em Ipanema a escolinha McDonald's. Eu queria fazer um trabalho daquele. E aí eu parei de competir. 96, 95. Foi logo quando meu filho nasceu. Eu falei, cara, eu vou lá ganhar um troféu. Eu só falava assim, eu vou lá ganhar um troféu pra ele. E vim e ganhava, cara. E aí eu ficava tão emocionado com aquilo que foi uma coisa que eu consegui evoluir. Né? Aí eu tinha um 360 rápido pra caramba, tanto invertido quanto normal. O meu rolo era caranguejo, eu fui evoluindo, que era com os braços abertos. E aí, através desse trabalho
que muitas pessoas me ajudaram a ter esse discernimento, essa sabedoria de ensinar, de falar, de moldar, né, de trabalhar em cima dos meus erros e colocar para os meus alunos, isso aí deu certo. Aí hoje, na dinâmica de hoje tem muita internet, como você falou, mas a época todinha, quando eu comecei, não tinha nada. Então eu resolvi montar esse projeto, que era a Escola Barrão de Bodyboard, depois foi a Escola Gordinho, e hoje é o Instituto Neymar Carvalho, que a gente se juntou, e foi muito importante. E aí eu cobrava R$2 na época. Falei, caraca, vou ganhar dinheiro com esse trem, cara. Meu irmão, negozinho aqui não tinha nem o café da manhã. Não tinha nem o café da manhã, irmão. Aí como é que você vai cobrar, cara? Gordo, eu acho fundamental a gente pensar nessa transformação. Então, como as pessoas não tinham nem dinheiro para tomar café, eu falei, meu irmão, quer saber? Deixa pra lá, vamos dar aula. E aí eu dava aula para 150 pessoas e só eu na areia, 150 pessoas, cara. 80 pessoas na água. E, brother, muitas das ondas eu não via, né? Mas eu pude dar oportunidade para muita gente, saca? E isso para mim é importante. Isso para mim é importante. Então hoje eu posso bater no peito e falar assim, cara, você transformou a vida de muita gente. Você fez muita gente feliz. E eu saía de casa, deixava o meu filho em casa, com a mãe dele, com a avó dele, com o pai dele, porque eu achava que eles poderiam cuidar dele. E eu tinha que cuidar da vida de outras pessoas, da oportunidade de outras pessoas. A oportunidade que eu tive, que eu me proporcionei, essa oportunidade no começo da minha carreira, foi onde eu falei, startei, cara, eu recebi essa oportunidade porque Deus me deu. Então eu tenho que preparar outras pessoas para que outras pessoas sejam bem vistas, né? Sejam mulheres e homens excepcionais dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Hoje eu entro de cabeça erguida, ando onde eu posso e quero aqui dentro, aqui, cara. Ando de peito aberto, sem camisa, entro em qualquer lugar, irmão, dentro de boca de fumo, dentro de qualquer lugar que for. E eu tenho um respeito muito grande e as pessoas me consideram muito bem aqui dentro, cara. Saca? Então, essa é a diferença da pergunta que você me fez. É você ser bem quisto dentro de uma comunidade, você fazer o bem sem olhar quem, sem esperar nada em troca, e você fazer a diferença. A gente hoje no projeto no Instituto Neymar, cara, a gente já salvou muita gente. Já salvou muita gente. E ela é uma pessoa que eu cobro muito ela, cobro muito a Jéssica, cobro muito o Fábio, o Caveira, né? E a gente teve várias outras pessoas. E, cara, Magno Oliveira, Elton Loureiro, Leonardo Costa, 3 vezes campeão brasileiro. O cara, teve uma etapa aqui que o cara nem estava sendo cotado, cara, para ser campeão brasileiro, né? E a gente falou, meu irmão, a gente vai, filho, a gente vai. E a gente fez um propósito com Deus, que eu gosto muito de fazer um propósito com Deus. Eu trabalho muito em cima da minha fé, em cima da minha guerra, em cima do meu valor. Então isso, cara, é que me mantém de pé, entendeu? Me mantém de pé, tá olhando pro ser humano sem esperar nada ali. Eu quero fazer você feliz, entendeu? Eu trato todos eles e sempre tratei como os meus filhos. Perdi muita gente por crime, para as drogas? Perdi. Mas eu já resgatei muito mais do que perdi. A gente já viajou, a gente sempre viajava e as viagens eram sempre roubadas, cara. Mas a gente não voltava sem um troféu. Já teve um monte de gente ser primeiro, segundo, terceiro, quarto e os 2 quintos. E não foi uma vez só, não, foram várias vezes. Hoje a Amarelinho mora no Havaí, Maguinho, Léo Costa, profissional de educação física, saca? E vários outros atletas, diretamente ou indiretamente, passaram pela minha mão. Pessoas aqui de dentro aqui que não tinham perspectiva de vida nenhuma, formado em história, dentista, médico, promotor de justiça,
bombeiro, militar, mestre de obra, saca? Então são coisas assim que te impulsiona, te joga para frente. Então hoje, o profissional de educação física hoje, que eram bodyboards antigamente, cara, estão fazendo a diferença. O Léo Costa aí o Léo Costa dá aula, ele é técnico do Lucas Nogueira. O Lucas Nogueira, ele treina a Mayna. O Ronaldo Carvalho, que era gordinho, patolinha, começou no grupo C do Instituto, hoje ele é nosso professor de educação física. O gordinho hoje, ele forma os atletas no grupo C. O Anderson Araújo pegava meu carro, minha moto para ir para a faculdade. Hoje ele toma conta de 2 projetos. Neymar Carvalho, pentacampeão mundial, cara. Fora os outros títulos. Eu tenho na minha cabeça, já passaram e já cresceu muito mais. Já ultrapassou esses limites, essa quantidade de títulos. Mas na minha cabeça, isso há 15 anos atrás, depois desses 15 anos atrás, vieram mais. E eu tenho gravado na minha mente 20 títulos nacionais, 20 títulos carioca, 40 títulos estadual, isso há 15 anos atrás. Fora os títulos da Neymar, cara. Fora os títulos dela. Gordinho, você está falando sobre transformação de vidas, né? Então é muito maior do que primeiro, segundo, terceiro lugar. É extasiante te ouvir, porque a gente vê essa transformação. Qual é a ideia, cara? A ideia não era formar grandes atletas. Mas como o esporte é uma ferramenta de inclusão social e resgate de vida, foi acontecendo. A ideia sempre foi resgatar e inserir na sociedade. Que um pobre, um preto, um negro, negro, ele pudesse ter uma oportunidade na vida dele. E vários agarraram. Vários agarraram. A Maíra Viana saiu do Rio de Janeiro para morar aqui para treinar comigo, cara. Vieram vários atletas do Ceará para treinar comigo, cara. Do Rio de Janeiro, do Sul, da Bahia. Então, hoje, eles enxergaram que o professor de educação física ele pode fazer mais através do seu próprio conceito, através do profissional de educação física. Meu filho passou em medicina na UFS. Ele não quis fazer. Falei, rapaz, você é louco, cara. Falei, meu irmão, eu gosto de educação física e eu quero dar continuidade ao trabalho que você faz. Você vai falar o que para um moleque desse? Nossa, é uma honra, né, cara? Você vai falar o que para um moleque desse? Um moleque que nasceu morto. Bronquite pneumática, sob coração, pulmão formado, todo entregue. E a única coisa que eu podia fazer nessa época é entregar o meu filho para Deus. Senhor, se for da tua vontade, tu traga ele para a vida e faça ele teu filho. É você que vai dar carreira para ele. Aos 3 anos começou a andar de skate, fez skate, bodyboard, surf, futebol de areia, futebol de campo, patins, tudo teve medalha. Hoje profissional de educação física. Mas que bom, pós-graduado agora. É muito lindo o que o esporte faz. Cara, eu só tenho a agradecer e dando continuidade a isso que você falou, cara. O profissional de educação física hoje, ele tem que ser mais valorizado. Vapo. Olha, a gente está vivendo uma época complicada. Nós temos a Barrinha super poluída, uma direita que eu amava surfar. Pensando nesse clima distópico, assim, de fim do mundo, de mares poluídos, o que você faria se você não pudesse surfar? Como seria a sua vida sem o bodyboard? Cara, eu já tô há 6 meses sem pegar onda, porque eu tô com uma dor no ombro. E depois da Covid eu tive um frio, sinto um frio louco. Eu não consigo. Cai 10 minutos, eu já começo a ficar com frio, né? E aí comecei a fazer um trabalho com meu filho e tal, ele fazendo um trabalho de
de respiração, natação e tal. Antes fazia natação com o Léo e a Maíra. E aí comecei a fazer um trabalho com ele, né? E aí eu rompi um ligamento, pegando um sofá, rompi um ligamento aqui. Tem que ir no médico ainda, ele já brigou comigo. Então eu já fico mal, entendeu, com isso, né? Mas eu acho que a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, que é o que a gente sempre faz uns eventos dentro do projeto. Porque né? a vida sem bodyboard não dá, né? Não, é isso que você está me dizendo. Dá não. Eu não consigo ficar longe da praia, cara. Não consigo. É incrível o bem, né, que faz pra gente. Cara, pra mim é como se fosse uma limpeza. Você se limpa, você se energiza, saca? A natureza, ela te faz bem, então você tem que cuidar dela. Gordinho, me fala mais dessas mulheres do bodyboard em Capixaba. Você falou da Shirley, eu lembro do 360 lindo dela e lembro de você e ela surfando muito aqui no cemitério. Assim, muito, porque o cemitério é uma onda, né, uma onda pesada, né? Vamos dizer. Então ela sempre teve aquele 360 lindo, rápido e tal. E tem mais outras mulheres, além, claro, da nossa Neymara, maravilhosa. Ah, tem, cara, tem a Angélica Carneiro, a gente competiu muito junto, tem a Mayla, a Nara Carolina, que também treinou comigo. Mas a Angélica começou a partir de 90, não é isso? Aliás, ela tem um rolo lindo, eu lembro dela voando, depois, o rolo maravilhoso dela. E na Ara também bem depois. Bem depois. Pensando nessas pioneiras assim de 85 a 90. Era mais, eu tinha mais contato ali, porque a gente via mais sempre em Setiba, no Lé, era a Raquel, a Lavínia e a Tatiana, né? Essas eram as meninas que sempre estavam ali. E a Raquel com aquele estilo dela arrojado, né? Bem radical mesmo, né? E eu ficava doido com ela, que eu falei, caraca, brother, uma mulher pegando onda, pegando essas ondas grandes e tal. E ela sempre foi bruta, cara. A Raquel sempre foi punk. Né? E a Tatiana veio evoluindo, a Lavínia veio evoluindo mais, aí eu acho que ela levou. Aí a Raquel foi levando pro lado empresarial. Aí veio a nova geração, né? Que foi Shirley, Manuela, essa galera toda veio depois, né? Isso. Essas meninas estão conversando com a gente, Emanuele, queremos ainda conversar com Mayla, com Neymar, que começaram mais ou menos em 88 também, nesse finalzinho, nessa virada. Queria te perguntar, o que você acha que a gente pode fazer para ter mais mulheres surfando de bodyboard? Escolinhas. Então esse caminho das Irmãs Nogueiras através do Belas é o caminho... Sim. Na verdade, eu acho que o bodyboard ele tem que ser matéria escolar. Trabalhar igual o Ronaldo aqui dá aula. É lindo o trabalho do Ronaldo. Olha, demais, é incrível. demais. O Ronaldinho, ele se profissionalizou de uma forma totalmente diferente. Cara. Eu acho que toda escola que seja perto da praia, eu acho que tinha que ter o bodyboard ali, saca? Até mesmo por conta de um projeto. Ou que outras pessoas façam mais projetos, entendeu? A gente tem 3 aqui, né? 3. Tem a escola CTVV, tem a escola da Federação, tem o Instituto, tem a escola do Ronaldo, tem o Pompeia, a escola Pompeia, tem o Léo que faz o trabalho com os alunos, que não é uma escola, mas é um personal trainer do bodyboard. Né? E por aí vai, cara. Aí tem o Charles lá, né? Tem o Charles em Fundão que quer voltar agora. Tem lá em Povoação, que é o Gilles, né? O Gilles e uma outra galera lá, Alessandro, né? Que querem voltar. E tem a Mayla também, né? Que ela faz o trabalho ali também. Eu acho que também tem um projeto lá em Manguinhos, cara. Que eles fazem, eu acho que com surf, mas eu acho que tem uma parte do bodyboard também. Então, quanto mais escolinha tiver, cara, quanto mais... Na verdade, eu gosto de trabalhar o bodyboard com uma inclusão social. Saca? Dá certo ser campeão por conta disso, né? Então, eles acreditam, eles fazem eles acreditar e a gente trabalha em cima do sonho deles e mesmo por aí vai. A gente tem aí aluno agora aí, nova geração aí, a Bianca... O Paulo agora viajou ontem para disputar o título mundial da Pro Júnior. Irmão, aonde que a gente ia ter isso no começo? Tá evoluindo? Tá evoluindo. No Brasil tá tendo uma
uma movimentação grande para talvez a gente crescer mais ainda. Se Deus quiser, vai virar uma modalidade olímpica. E é isso que a gente precisa fazer. Agora, não adianta a gente ser uma modalidade olímpica, não adianta a gente ter vários projetos para formar campeões no esporte. Tem que ser campeão na vida. Essa percepção é ótima. Bebe uma aguinha aqui que eu tô achando, você precisa. Essa é a ideia, mas é emoção, né, velho? Eu não consigo parar de falar, cara. É muito lindo o que você faz, mas eu quero saber qual é a tua onda preferida, qual é a onda capixaba que você acha cara, que é assim... eu sou apaixonado pelo Canto do Barrão e pelo cemitério, sou louco, mas a gente tem um solitário, uma regência, cara, povoação, fundo de areia, né? Aí tem as lajes que a galera descobriu e tal, tem um D2, e, cara, tem vários picos. A gente é rico, nós somos ricos aqui, cara. Gordo. Os slabs, então, somos ricos. O Denner falou que, porque o esporte é tão, assim, expressivo no Espírito Santo, pelas relações de amizade, e você estava justamente falando sobre isso, como é mais importante você criar campeões humanos do que campeões do esporte. Então, hoje eu consigo falar assim, antes eu não conseguia falar não, mas depois que eu montei a escola, né, que eu montei a escola Barrão, a gente começou a colocar mais pessoas dentro do esporte. Eu sempre trabalhei o projeto como uma família. Todos os alunos que estavam ali eram os meus filhos, sobrinhos, afilhados e netos. Sempre trabalhei desse jeito, né? E se negozinho falasse alto, eu era mais grosso. Mas graças a Deus todo mundo me respeitou, né? O Fábio Silva, hoje ele é mais enérgico. Ele não é igual a mim, ele já é mais severo. E é bom isso, não é ruim. Isso é bom porque ele consegue, as pessoas conseguem enxergar e respeitar ele da forma que ele consegue ser visto. Se ele abrisse demais a mão, a gente não conseguiria talvez ter os títulos que a gente tem e ter formado pessoas que a gente já formou dessa nova geração. O Léo Costa, ele já trabalha mais, né, na parte profissional ali, na estatística. O Wanderson Araújo é a mesma coisa. Ele formou vários atletas ali e foram frutos que tomam conta de outros projetos que saiu dentro do meu projeto. Então isso é gratificante. Então não adianta você montar projetos, ter projetos para você formar atletas se você não consegue formar um cidadão. É lógico que cada um vai no seu cada um, né? Mas a gente está ali para inspirar, entendeu? Então essa é a ideia. E vocês inspiram, cara, Sim, muito, é lindo, tem que ser, é impressionante. Tem que ser. Eu acho que o bodyboard, cara, é uma ferramenta muito, muito linda, cara, muito linda, e você consegue fazer a diferença. O esporte te coloca dentro do lugar mais precioso que é a natureza, né? Sim. Na maneira mais, assim, grandiosa. Sim. Olha, a gente está chegando ao nosso final da bateria entrevista. Eu queria te perguntar o que é importante ter nesse filme, mas antes da gente vai terminar, eu também vou passar aqui para você ver um monte de comentários que eu estou lendo aqui de, assim, amor, dedicação total para você. Olha, é só coisa linda. Daqui a pouco a gente lê isso. Então, para a gente usar o enquadramento certo para o filme, por favor, Gordinho, o que é necessário aparecer nesse filme A Primavera Sucede o Inverno, que vai contar a história das pioneiras do bodyboard capixaba? Vamos trazer mais meninas, né, que o esporte é feminino, mas ele é muito radical. E vamos trazer mais pessoas que tenham mais projetos em cada lugar do estado, em cada lugar do Brasil, em cada lugar do mundo. Que a gente possa fazer uma comunidade melhor, pessoas melhores, pessoas do bem, né? Sem violência, sem guerra. Eu acho que é isso, é a paz, é o amor, é a sinceridade, é você ter força, ter foco, ter discernimento, ter fé. É isso que a gente precisa. A gente precisa disso, cara. Mais pessoas com mente sã, corpo sã, para que tenha um futuro melhor. Essa é a ideia, cara. Essa é a ideia. Formar cidadão sempre.
Eu amei, porque eu acho que ser um convite, né, o filme funcionar como um convite para esse estilo de vida é a coisa mais importante que esse filme pode ser. Então eu quero te agradecer a presença assim emocionante e tenho que ler aqui para você um pouquinho para você saber que você é muito amado, você sabe, mas não custa de falar mais, né? Falta quanto tempo? Na verdade, a gente já ultrapassou uns 15 minutinhos da nossa bateria, mas isso não é problema, porque a edição é para isso mesmo. Então, você vai falar o que você quiser, mas eu queria só te dar o tempo que você quiser, Sim. não tem que cortar nada. Mas é que tem muita gente se declarando, muito amor, muita gratidão, é muita coisa aqui. E depois a gente não tem esses comentários, entendeu? Então, por isso que eu não quero perder. Elisângela está falando do balneário de Carapebus. Isso. E Manguinhos, a Maiara Rodrigues. Maiara Rodrigues. Então, uma mulher a gente ali. já viveu ali muitas coisas juntos. Passou perrengue comigo já. Né? Essas viagens perrengue só Jesus. São demais. Olha, a Clarice, nossa amada Clarice, tá contando aqui. Vamos botar as coroas para surfar, gordinho, porque você tá treinando Clarice, não é isso? Sim. Clarice Santos Neves. Aham, quem mais aqui? Alguém te ama, é o Felipe, eu te amo, mestre aqui de Portugal, tô torcendo para você. Filipinho, Alexou. Muita gente dizendo que te ama, muita gente. Eu tenho medo de apertar o botão e perder. Eu só queria que você soubesse, você é muito amado. É incrível Então, isso aqui. Cara, vou falar um pouquinho de uma coisa que aconteceu comigo, que eu estava conversando com você mais cedo. Quando eu peguei Covid, cara, eu falei assim, caraca, velho, ali chegou minha hora, né? E eu conversei muito com Deus, né? E eu falava demais, muito. E eu conversei muito com Deus assim, eu falei, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Chegou a hora para levar. Mas se não, me transforma numa pessoa melhor. Me faça um vaso novo. Faça a diferença na minha vida. Para que eu possa levar a palavra a outras pessoas que precisam e necessitam. Eu sou um cara, muito fervoroso, cara. Eu tenho muita fé, cara. E quando eu boto uma coisa na cabeça, não tem nada que apague da minha mente enquanto eu não conseguir. A gente já teve muitas provas dentro do projeto. Muitos alunos, vários alunos, né? E eu e o Fábio Silva, esse ano, a gente passou uma perrengue, irmão. A gente passou um perrengue. A gente foi pro hospital algumas vezes, né? Acidente com o Fábio, Covid comigo, né? A gente ficou meio mal aí, meio na berlinda aí. E teve uma vez que eu cheguei na casa do Fábio e ele tinha caído de um telhado que ele estava consertando para a mãe dele, caiu lá. Ficou mal, Deus, ficou mal. E ele não tinha falado para mim. Aí quando ele falou, eu abracei ele e falei, irmão, você tem muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer. Então isso é para a gente evoluir, para a gente crescer. E aí passou um tempo, aí eu também me adoeci de novo. E o Fábio, acho que cortou com a máquina, que ele é mestre de obra, ele cortou com a máquina o dedo, acho, alguma coisa assim. Ele ficou meio ruim também, cara. Eu cheguei para ele e falei, rapaz, a nossa vida, ou a gente muda, ou a gente vai para outro lugar, doido. Trabalha em cima de suas orações, irmão. Converse mais com seus filhos. Vamos botar mais para inchar em cima do projeto. E graças a Deus a gente está aí. Mais um ano, vamos tendo mais um ano. E a única coisa que eu queria falar, Carmen, é que as pessoas têm que ter um pouco mais de discernimento, sabedoria, ser humilde, ser humano, ter mais discernimento, saca? Ter mais amor ao próximo. Faça sem esperar nada em troca, irmão. Faça sem esperar nada em troca. Eu sou muito falho, muito. Eu sei dos meus defeitos, dos meus erros, saca? Mas eu quero sempre, peço sempre para Deus, para Ele me mostrar o caminho certo. Porque eu sou falho. E eu durmo e acordo assim, cara, desse jeito. E o gordinho, vocês veem o gordinho assim, na praia, né?
lá no bodyboard, lá no point. Mas o gordinho, ele fica na fábrica dele de segunda a sexta. E depois ele vem pro bar de sexta a domingo. O gordinho não para, filho. O gordinho é pro pai dele, pra namorada dele, pro irmão dele, pros sobrinhos dele, pros netos dele. O gordinho é esse cara assim, filho. Solto, risonho, que não tem tristeza não, filho. Então, o que eu quero deixar pra galera, é que a galera tenha força, foco e fé. Que aí a gente fica em pé. A gente permanece em pé. Se não tiver assim, eu tô com um problema. Você já parou pra pensar quem tá dentro de um hospital, dentro do leito, só mexendo os olhos? A gente tem que ter essa percepção. Eu tô com uma dor, eu tenho isso, eu tenho problema, eu tenho dívida, eu tenho aquilo, eu tenho depressão, que é a doença do inferno, essa depressão. E depressão não tem remédio não, irmão. Depressão é oração, é joelho no chão. Estou te falando porque eu já convivi com pessoas assim. E só foi curado através da fé, através da oração. Então, irmão, reclama não. Reclama não. Tá doendo? Ria. Tá sofrendo? Chora. Mas levanta a cabeça e sai andando. No budismo existe uma expressão que se fala que reclamação é uma oração para dor. É como se você estivesse dizendo, ó dor, olha aqui dor. Então é muito lindo te ouvir. A gente sabe que existem problemas químicos, às vezes a pessoa tem que ajustar uma coisa ou outra, mas acreditar que o dia vai ser melhor não faz mal a ninguém, né? Porque, pra quê? Só queria te agradecer. E eu quero entrar no foco aí com você para te dar um abraço e dizer muito obrigada para todo mundo que tá aí. A gente Tamo vai junto. sair do ar aqui. Mas, ó, esse cara, brother, ó, meu parceiro, eu encontrava com ele aos 15 anos, eu tava indo pro balé, ele dizia, vai pro balé, depois vai surfar. É verdade, verdade, isso. É possível tudo, e esse filme vai sair, e você super me ajudou, porque a tua história ajuda todo mundo, cara. Amém. É muito grande, é muito grande. Amém. Ó, galera, vamos virar isso aqui, vamos ver como é que vai dar isso. Peraí, esse aqui era o nosso cenário, não era pra aparecer, mas tudo bem. Mas aí eu quero aproveitar este momento, que eu não sei apertar o botão, para dar esse abraço aqui nessa pessoa. E a gente agradece a presença de todos vocês. Olha aí o Felipe dizendo que te ama, todo mundo. Love, love, muito obrigada. E ele vai entrar no nosso filme. Bora! Yeah! Love! Com São Jorge tudo. Tchau, gente. Valeu!